hoje temos uma receitinha que a Marcela disse assim, Rita Maria, é um sucesso essa receita, eu vou levar para o programa. Isso mesmo. Ela é diferente da receita tradicional de torta de limão, né? Tem um algo a mais que eu acho que super combina e já é uma sugestão também de fácil venda. Natal tá chegando, então é super fácil de fazer, dá para vender, dá para ter um dinheirinho e todo mundo vai gostar. E dá para comer! E dá para comer! Que delícia! Marcela, para nós fazermos essa torta, o que nós vamos precisar? Isso. Eu já fiz essa massa aqui outras vezes, mas eu acho interessante relembrar porque, né, faz algum tempo. E ela é uma massa base que dá para você fazer inúmeras coisas, né? Ela é bem coringa, assim, ela é bem versátil. Então a gente começa fazendo a massa, a receita vai estar descrita aí, mas a gente coloca a margarina. São 3 colheres de sopa de margarina, depois 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e 1 colher de sopa de amido de milho. Aqui eu já coloquei tudo junto, é só agregar. 3 colheres de açúcar de confeiteiro e 1 de amido de milho. Isso, exatamente. Essa receita aqui, ela dá para fazer várias coisas. Mas se você não tiver... Marcela, não tem açúcar de confeiteiro em casa. Existe uma receitinha que ela é mais simples, vai menos ingrediente, que você pode fazer também, que é com bolacha à base de amido de milho e margarina ou manteiga. Ela é mais prática e mais rápida, mas eu acho essa mais saborosa, então por então isso que eu uso essa. Na dica mais saborosa, né, gente? Aí uma gema. Só a gema. Isso, só a gema. Eu tirei aquela pelezinha, porque depois na hora que você vai mexer a massa, ela não dissolve, então você fica ali, ela vai aparecer. 1 colher de chá de essência de baunilha. E depois a farinha você vai agregando até dar o ponto. O ponto é quando desgruda das mãos e ela vai ficar nesse aspecto aqui bem lisinho, ó. Esse é o ponto da massa. Isso. Eu vou colocar, aí vai depender muito da farinha que você está usando, porque tem farinha que ela é mais seca, tem farinha que é mais úmida, né? Tem gema que é maior, tem gema que é menor, tudo isso faz uma diferença, tá? Mas aí eu medi aqui nesse potinho 2,5 xícaras, daquela xícara padrão de chá, e pra gente ver o quanto vai precisar. Aí você vai misturando assim, envolvendo os ingredientes, tá vendo? É diferente de uma massa de pão. Eu não quero... Que você tem que sovar. Exato. Isso daqui eu só quero misturar e agregar um ingrediente ao outro. Não sovo porque eu não quero desenvolver o glúten da farinha. Por isso que você faz delicadamente. Exatamente. Porque se eu sovar, primeiro que ela não vai dar para sovar porque ela é a base de margarina, então ela vai ficar mais... vai esfarelar mais. Mas se eu... mexer nela com muita força, tentar bater, ela vai desenvolver o glúten e a massa vai ficar dura. Ela não vai ficar crocante. Né? Ela vai ficar como se fosse uma massa solada. Por isso você faz assim delicadamente. Ó, ela já tá chegando... Nossa, que interessante. Você pôs menos farinha. Foi. Ó, já tá ficando firme a massa, gente. Aqui vai só mais um pouquinho, porque ela ainda tá agregando bem, mas ela ainda tá mole, tá vendo? Tem que ficar um pouquinho mais firme. E como nós estamos com o ar-condicionado, era até para ela estar mais firminha por conta do ar-condicionado, né? E eu sempre, uma dica, sempre quando vai fazer, usar a margarina gelada. Entendi. Porque quando você usa a margarina em temperatura ambiente, ainda mais nesse calor que está fazendo nos últimos tempos... Você acaba colocando farinha a mais. Exatamente, aí ela vai ficar muito seca. E na hora de você modelar na forminha vai ser muito difícil. Ó, aqui ela já chegou e percebe que ela desgruda das mãos, aqui, né, aqui eu tô com a luva, mas se você fizer... já não tá grudando não, mais. E nem no fundo da... Ó.
do bol. Exatamente. Olha, a Marcela, ela produz vários tipos de doces, inclusive você que vem visitar a Associação do Senhor Jesus, você que vem para as missas, né? Tem gente de todas as cidades, tem muita gente aqui de Valinhos, mas tem gente de várias outras cidades que também vem para as nossas missas, vem aqui visitar a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, vem participar do Louvemos. E aí tem a lanchonete da Associação do Senhor Jesus, que a Marcela assumiu recentemente, né, por alguns meses, né, Marcela? E muitos desses doces também ela traz, porque os funcionários amam os doces da Marcela. Ela já viciou todo mundo nos doces. Que bom, né? Eu acho. Bom. Olha, tá pronta, tá vendo como ela fica lisinha? E nem foi toda a farinha. E nem foi toda a farinha, exatamente. Muito legal, Marcela. Aí você vai reservar... Tem que deixar descansar? Tem que deixar descansar. E antes de modelar na forminha, você deixa ela descansar na geladeira. E quando for modelar, tira da geladeira e modela. Né? Aí, aqui eu já trouxe uma prontinha aqui, né? Que a gente faz? É que ela já tá assada. Essa é com fundo falso? Isso. Ah, dá para fazer sem ser com fundo falso? Não, porque depois você não tem como desenformar. Porque se você virar ela assim e bater, ela vai quebrar. Entendi. Então, você pode até não ter Pode colocar um papel manteiga no fundo? Exatamente. Você pode até não ter a de fundo falso, como essa, porque essa daqui é individual, mas aquela outra eu fiz numa maior. Mas o que você vai fazer? Pega uma forma redonda, normal, né, se você quer fazer redonda. Pega uma folha de papel manteiga. Ao invés de cortar só o fundo redondinho, você modela a massinha em cima do papel manteiga. Ó, como se fosse isso daqui. Aqui é a forma e aqui eu vou colocar, digamos que isso é o papel manteiga. Eu vou colocar o papel manteiga aqui, certo? Vou fazer assim, até lá o fundo e vou modelar a massa aqui dentro. No papel manteiga? No papel manteiga. Todinho? Todinho. Isso só para que não tem fundo removível. Tá. Isso. Porque daí aí você leva para o forno, assa, o papel manteiga não queima, excesso, né? Pode cortar, o papel manteiga não queima, porque quando você desenforma, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que puxar pelas laterais para você poder desenformar, porque senão se você virar vai quebrar tudo. Mas é uma dica boa, nem todo mundo tem essas forminhas aqui de fundo removível, né? E aí agora elas estão um pouquinho mais caras, então... um pouquinho, é generosa. Para não assustar, né? Aí, então dá para você fazer isso para não falar que não vai fazer, que não tem como fazer. Né? Então depois dela ter descansado, você vai modelar, ela fica mais firme, ó. Essa daqui estava na geladeira. Essa está descansando há quanto tempo? Essa daqui eu fiz de manhã. Entendi. Então ela já... Mas é no mínimo meia hora. Aí você modela ela na forminha, individual. Eu trouxe esse jeito individual, essa opção individual, porque é um ótimo face venda, assim. Então você pode fazer individualmente e vender. Eu digo para não deixar muito grossa, porque a massa ela é gostosa, bem saborosa, mas tudo que tem muita massa fica enjoativo. Não, ainda mais com esse povo que tá um tal de low carb. Exatamente. Então... Aí fica um tal, mas tem farinha, não quero. Não, para. Mas também muito fina não dá, porque senão você não desenforma, ela quebra. Então você modela assim, né? Tira as rebarbinhas da massa para ficar bem bonitinha. Aí na hora de levar para o forno, dá uma furadinha com garfo aqui, como essa, ó. Porque se você não furar, ela não vai fermento, mas a ação química dela faz com que ela enche, com que ela crie bolhas aqui se você não furar. E aí se ela criar bolha na hora que você for rechear... foi mostrar, ela te... Ai, desculpa. Não tem problema, só pra gente mostrar. Vira um pouquinho mais ali, para aquela câmera ali, isso. Aí, olha, os furinhos com o garfo e a gente percebe a largurinha da borda aqui, né, com pelo menos pouco mais de meio centímetro. Então, quer dizer, ficou uma massinha fina, mas não tão fina. Exatamente. Aí é só levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, em torno de 10 a 15 minutos.
Depende do seu forno. Se o seu forno for muito potente, ela sempre começa a dourar pelas bordas, né? Mas se ele estiver muito alto, ela vai queimar e aqui vai estar cru. Então você tem que prestar bastante atenção se ele não está muito, né? Não está muito quente. Exato. Aí eu trouxe os recheios prontos aqui, porque daí a gente já consegue ter uma ideia de como faz. Aqui é o mousse de limão, uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, da sua preferência, né? E suco de 2 limões. Se o limão for pequeno, pode colocar 3. Quanto mais limão você colocar, mais azedinho vai ficar. Mas você vai ensinar daqui a pouquinho a receitinha, vai ensinar como fazer, porque eu quero agradecer as pessoas que estão aqui conosco, mandando carinho para nós. A Terezinha Lourenço, assistindo pelo Face, ela é de Caruatá de Borborema, a Sheila Brasil, o Francesco, eu já falei aqui, né? O Alex Alves, Angelita, Jesus G, a Luzinete Campos Domingues, quem mais está aqui? A Soninha Gomes. E olha, esse pessoal que está participando conosco aqui é o nosso carinho. Obrigada por vocês participarem com a gente. Inclusive, quero conferir aqui quem está mandando recados pelo YouTube. Por que eu quero que vocês participem pelas redes sociais? Porque é muito legal ver vocês aqui participando, assistindo e dizendo se está gostando, se não está gostando. Ainda tem as latinhas divertidas para a gente fazer hoje. Quero muito você comigo, junto com a Ju Correia. E eu quero você também, claro, compartilhando. Para quem está assistindo aí pelo YouTube, inscreva-se no canal da Rede Século XXI. Se quiser receber as notificações, é só ativar o sininho. E a gente, olha, você vai ver pelo YouTube tudo que a gente faz aqui, porque estamos ao vivo. E ainda você confere no canal da Rede Século XXI todos os vídeos que você viu aqui separadamente, cada artesanato, cada entrevista, cada culinária em um vídeo único. Então, vale a pena você sempre fazer uma visitinha, dar uma espiadinha aqui no canal da Rede Século XXI no YouTube. É muito legal quando vocês participam conosco. Vou colocar aqui no YouTube porque eu quero saber quem está com a gente. Assim como quem está amando. Quem está amando essa ideia de fazer uma torta como essa, lindíssima, que além de gostosa, ainda tem aí a surpresa de um ganache, né? Que é uma torta de limão, mas tem mais coisas para aprender. Não é só isso não, né, Marcela? Isso. E aí, você quer explicar de novo o ganache? Vamos uma lata de leite, uma caixinha de leite condensado, uma de creme de leite e suco de 2 limões. Se o limão for pequeno, pode ser 3, e se você quiser mais azedinho, pode colocar mais. O limão, ele é um emulsificante natural. Então, quanto mais você coloca, mais ele vai espessando, vai ficando grossinho. E sempre quando você fizer, leva para a geladeira, descansa. Depois você faz a montagem. Ok. Né? No caso do meu mousse, eu coloquei algumas raspinhas de limão também, porque eu acho que a raspinha ela dá um charme quando você corta e também dá um gostinho diferente. Eu acho que dá, não sei se vai dar para ver aqui, mas eu coloquei. Ficou mais para cima, mas deu para ver sim. Eu pelo menos vi. Isso, põe aqui mais pertinho, ó, aqui, ó. Põe aqui mais pertinho, que aqui tá mais fácil para ele. Olha, ela quer mostrar esse pedacinho do limãozinho aí, ó. Você colocou pouquinho. Eu coloquei pouquinho. Não pode colocar muito e quando você for raspar levemente, porque se você raspa a parte branca do limão, o seu mousse vai ficar amargo. Então tem que tomar cuidado. Bem cuidadinho, nada de pôr a parte branca. Bem superficial, assim, então você pode colocar. Aí, uma dica que eu vou dar. Se você for fazer uma sobremesa, que você vai presentear alguém, que você vai servir num jantar ou até mesmo... Natal, aquela coisa de cada um leva uma sobremesa, Exato. Uma coisa de comer. O que eu oriento fazer, assim? A gente assou, deixou esfriar totalmente para fazer qualquer tipo de... Todos os preparos, todos os processos que a gente fez, precisa que tudo esteja frio completamente. Porque senão você desanda um dos processos. Okay. Depois que assou, esfriou completamente, a gente conhece aquele chocolate fracionado, né? O chocolate que não precisa temperar.
Eu aconselho, se você for vender, se você for presentear, ou se você for levar para casa de alguém, selar essa parte aqui de dentro da massa. massinha. Porque como isso daqui é um líquido, É né? úmido, É né? úmido. Se ele muito tempo aqui, ele vai fazer com que a sua massa perca a crocância, porque ele vai começar a umedecer. Não E tem com o como. chocolate não vai ter esse problema. E o chocolate ele é uma proteção para que a sua massinha não murche. Continue crocante. Exatamente. Na maior, eu fiz isso. Eu selei ela, né? Quando cortar, não sei se você vai cortar grande, a gente vê que tem uma camada bem fininha de chocolate, porque ela sela para que a massinha não murche. Então, Essa é uma dica boa. Isso. Aí a gente coloca o mousse, né? Ah, dá para fazer com mousse de maracujá? Dá para fazer com mousse de morango? Dá para fazer com o mousse que você quiser. Aqui eu trouxe de limão porque é uma torta bem conhecida, bem tradicional, né? Tortinha de limão, quem não gosta? Exatamente. Então você coloca o quanto você quiser. Eu aconselho a não passar muito da borda, porque ainda vem o ganache e ainda vem a finalização de chantilly. Então ela vai ficar muito, né? Aqui é um ganache, que eu já trouxe ele pronto. Como você fez esse ganache? A receita está pedindo 150 gramas de chocolate, que esse no caso é o chocolate nobre. Marcela, dá para fazer com chocolate fracionado? Dá, mas o sabor não é o mesmo. Vai ficar mais doce com aquele aspecto mais de gordurinha. Então faça com chocolate nobre. Aí você passa em cima. Olha, ele tá meio Bom molinho. seria deixar gelar um pouquinho, né? Porque daí aqui a gente não tem tempo. Porque daí o mousse ele fica mais consistente. Ah, eu não tenho chocolate, não vou comprar uma barra só para isso e tal. Faz um brigadeiro. Legal. Dá certo também. Eu trago a opção do ganache porque o ganache ele é menos doce, né? Então ele vai ficar uma combinação no meu paladar assim perfeita. Porque tem o azedinho do limão e o açúcar na dosagem certa do ganache. Então aí você coloca em cima, né, o quanto você quiser também, isso é a critério, e depois finaliza com o chantilly. Geralmente a gente vê as tortas de limão finalizada com merengue, né? E aí depois maçaricada e tal. Por que eu não trouxe o merengue aqui? Porque senão vai ficar muito doce. Ó que dica boa. Né? Você já quebrou com um pouquinho do chocolate. Isso. Do ganache. Mas se eu trouxesse o merengue, a base dele é açúcar. Açúcar e clara. Então ele ia ficar extremamente doce. Então eu prefiro o chantilly. Esse chantilly, no caso, ele não tem açúcar, né? Então a gente aí finaliza do jeito. Ah, eu não tenho bico, não tem problema. Passa e como você, né, quiser. A Joelma Galeano colocou, boa tarde, que delícia! Antônia Artemir, adorei a receita, assisto todos os dias o programa, tenham uma boa tarde. Obrigada, Antônia, beijo para você. A Érica Marques, lá de Resende, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rita Maria, que saudade de você. Eu também, viu, Érica? Saudade mesmo, menina. Chefe Marcela, na massa pode colocar biscoito maisena? Pode. Foi aquela, no começo, como eu falei. Ao invés de colocar a farinha, coloca a manteiga com o biscoito. Biscoito triturado em pozinho. Exato. Né? Se você quiser, pode colocar a essência, mas aí você tritura completamente a bolacha, né? No processador, no liquidificador, onde você tiver, acrescenta a margarina e ela vai ficar mais esfarelenta. Normal. Mas aí você consegue seguir o processo facilmente. Legal. Certo? E aí aqui finalizei com o chantilly, né, como a pessoa quiser, e venho com raspinha de limão, ó. Girando o limão para não pegar a parte branca. Ó, tá vendo? Eu não deixo chegar no branco. Se eu fizer muito forte, ó, ainda não aqui já começa aqui a querer aparecer. Aqui eu já Isso que amarga. Isso que amarga, exatamente. Ó, tanto é que esse que eu fiz mais forte eu não vou colocar, ó.
Ah, eu não tenho um raladorzinho desse. Com a faca de serrinha faz, viu? Ah, é mais é? difícil, mas faz. Ó, no meu tempo, agora eu vou, né? Gente, lá no tempo do Zagaia, meu pai, quando minha mãe, a gente ia fazer pamonha, e era muito milho para ralar, então meu pai pegava as latas de óleo, né? Furava tudo com o prego. Quem lembrar disso pode colocar aí nas redes sociais que eu quero ler depois. Furava tudo com o prego, pegava uma prancha de madeira, colocava a lata ao contrário para ficar tudo para cima e a gente ralava o milho ali numa bacia para depois escorrer o caldinho para fazer o curau, fazer a pamonha. Sim. Eu lembro, eu era criança, não fazia, claro, eu ficava só com as palhas, só para tirar as palhas. Mas é legal isso, né? Sim, quem não tem um ralador faz. Não, tem como fazer, né? Eu falo que, assim, na confeitaria, a gente não desperdiça nada, tudo se reinventa e tudo a gente consegue fazer. Ah, eu não tenho a forma, uso papel manteiga. Ah, eu não tenho ralador, usa a faca. Ah, eu não tenho maçarico, usa o fundo da colher. Então, não ter um instrumento, um utensílio, não é motivo para você deixar de fazer. Vai dificultar um pouco mais, mas você consegue, né? E aí, finalizar, eu coloquei umas perolazinhas, né, para dar um charmezinho e... Aquelas perolazinhas com massinha de arroz, será? É flocos de arroz, que daí né? que daí eu tinjo e... Ai, que delícia. Gente do céu. Ó, eu vou cortar essa aqui, porque essa aqui ela selou. Isso. E eu quero mostrar, eu quero ver. Gente, olha só que delícia. E deixa eu aproveitar e agradecer. Marcela, eu tô com dó. Não, pode cortar. Acho que é melhor com uma faca, Deixa né? eu ver. Porque essa aqui só vai quebrar a massa. Eu acho que é. Ah, agora sim. Deixa essa aqui para eu pegar depois. Aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Ó. Vou até pegar com essa aqui mesmo pra gente ver. Olha, você consegue observar aí o tracinho marronzinho bem embaixo do chantilly? Eu não sei se esse lado de cá dá pra ver tanto, mas do lado de cá dá, ó. Tá vendo esse marronzinho? Esse marronzinho é o chocolate, né? Olha, bem aqui, ó, onde ela selou, tá vendo aqui, ó? Ela selou a massa. Ainda bem que ninguém viu. Ah, o diretor tá falando que viu. Imagine que viu nada, ninguém viu. Ai, que delícia. Gente, eu vou experimentar aqui junto com você um pedacinho desta torta, porque eu amo torta de limão. Olha aqui. Ai, meu Deus, olha aqui o chocolate, tá vendo? Opa, o ganache, o chantilly, a raspinha de limão, a massinha, tudo tá aqui. E pra fazer você feliz, eu vou comer. Marcela, bom. Maravilhoso. Ai, que bom. Nossa, muito obrigada. Amei. Eu que agradeço. Viu? Obrigada mesmo. Diretor, nós podemos ir para o intervalo? Verdade, tá aqui no roteiro. Marcelinha, muito obrigada. Nós já disponibilizamos aí as redes sociais para você conhecer a Marcela, o trabalho dela, as fotos dos trabalhos dela, que são maravilhosos. Parabéns. Obrigada.